A pressa e a hierarquia é um assunto que a gente encontra de modo recorrente nas organizações. Quando as empresas decidem crescer, quando as empresas decidem se profissionalizar, é natural que surja a questão da hierarquia. Ou seja, a gente vai dividir as áreas, a gente vai definir quem são os responsáveis por cada área, por cada tema, por cada assunto. Naturalmente, isso gera uma burocracia. E toda a burocracia, ela exige um pouco mais de tempo. É como se eu dissesse, se eu quero crescer, eu tenho que, infelizmente ou felizmente, burocratizar a empresa. Eu só preciso ter cuidado com esse nível de burocratização, porque não pode ser engessar a empresa. Então, o que é que a gente observa? Muitas vezes, em nome da pressa, as pessoas justificam a quebra da hierarquia. Ok, eu entendo e percebo que tem situações que a hierarquia precisa ser quebrada para que um problema que é mais urgente, é um problema que precisa ser resolvido naquele momento, ele não traga consequências maiores para a organização. Mas, quando a gente analisa os fatos, não é isso que acontece. Na maioria das vezes, a quebra da hierarquia se dá pela impaciência, pela comodidade. Ah, porque eu já estou aqui, eu resolvi fazer isso. Só que a gente cria um outro transtorno. Quando eu quebro a hierarquia, a possibilidade daquilo que eu pedi não acontecer, ela existe. Além de eu quebrar toda a programação de um setor e de uma área, ou colocar o gestor numa situação complicada, porque ele é o último a saber do que está acontecendo com a sua equipe. Quando eu falo de alguém que quebra a hierarquia e vai direto na equipe, porque também tem a hierarquia de baixo para cima, ou seja, a equipe que vai diretamente no superior, que é imediato ao seu chefe, ou seja, a equipe desconsidera o líder imediato e trata com o segundo superior, se a gente puder falar assim. Não trata com o primeiro, trata com o segundo. E o primeiro, o líder imediato, ele fica vendido nessa história. Então, o que é que a gente recomenda? Se de fato é uma situação onde eu preciso quebrar a hierarquia, eu faço, eu resolvo aquele problema, mas eu preciso de imediato comunicar ao gestor. Ou seja, vamos supor, se o segundo, ou seja, o gestor imediato do meu gestor me procura e pede para eu fazer alguma coisa, para eu mudar uma determinada tarefa, eu vou ter que fazer, eu preciso fazer, mas eu posso ligar para o meu chefe, para o meu gestor imediato e comunicar o que aconteceu. Eu também posso pedir para aquela pessoa que demandou a tarefa, dizer, olha só, você poderia combinar com o meu chefe? Daria para a gente conversar com o meu chefe antes de fazer essa mudança? Se não tiver espaço para isso, não tem problema. Cabe a você procurar o seu chefe imediato e comunicar o que aconteceu. Na direção contrária, o que é que a gente percebe? A equipe não procura o gerente imediato, procura o segundo gestor. Esse segundo gestor, quando ele recebe uma demanda da equipe, o que é que ele pode fazer? Eu vou tratar esse assunto, mas eu sugiro que você converse com o seu gerente imediato. Ou eu vou conversar com o seu gerente imediato para a gente ver como encaminha essa questão. Então, o gestor pode atender, o segundo pode atender um pedido da equipe, mas desde que seja uma coisa alinhada com o gerente imediato, porque quando isso não acontece, pode gerar um problema muito maior. Nunca as pessoas contam a história de fato como elas aconteceram. Cada um conta a sua verdade. Cada um conta ao outro a parte que ele gostaria de saber. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa envolver o gerente, porque a gente vai saber toda a história. A gente vai ter as versões da história para que a gente possa acatar ou não aquele pedido, considerar ou não aquela questão. Fica a dica. A burocracia, ela não é uma perda de tempo. A burocracia é um freio de arrumação. É algo que existe e que precisa ser considerado e respeitado para que as coisas funcionem de uma forma mais produtiva e que gere menos problema para as organizações.